Bom, agora chegou a nossa hora de ver se esses preletores realmente sabem o que eles estão dizendo, eles estão só passando a conversa na gente. Vamos ver se a gente põe esse pessoal na parede para eles responderem tudo direitinho. Então vamos pedir todos os que fazem parte do nosso quadro de preletores que voltem aqui para a arena, mais conhecido como a Cova dos Leões, aqui na frente. E pedimos ajuda aí ao Robinson e ao Juan. Vocês podem já selecionando aí devidamente as perguntas por escrito para que elas sejam apresentadas. Agreste, a Agreste está esperando a eleição dele, aqui, a predestinação para ele chegar aqui à frente, né? E ele já... O problema é que se não reagir logo quando for chamado, né, ele pode ser objeto vaso de ira, então é complicado. Então nós temos que fazer uma exegese adequada aí. Pessoal, apenas alguns avisos enquanto as perguntas estão sendo coletadas. Você tem perguntas, questionamentos em relação ao que você ouviu nas últimas palestras? Por favor, escreva as perguntas e encaminhe as perguntas para cá. Nós queremos enfatizar que hoje à tarde, a partir das 15 horas, o professor Karl Bosma saiu para um compromisso, mas volta para falar sobre exegese e espiritualidade nos Salmos. O reverendo Hernandes Dias Lopes, cadê o reverendo Hernandes? Ele poderia vir aqui para a Toca dos Leões, chegar aqui à frente, faz parte, arrumar mais uma cadeira aqui para considerarmos. Mas é que são leões filhotes, né? São pequenos, então cabe mais um. É só a gente cair aqui para trás que dá tudo certo. Reverendo Hernandes Dias Lopes vai falar sobre a prática pastoral no contexto contemporâneo. Reverendo Ricardo Agreste, espiritualidade e vida pastoral. E teremos o Stephen Kirchner falando novamente sobre história da salvação, quem não pôde participar ontem, né, influência e implicações para a teologia bíblica, e também Dr. Carlos Oswaldo Pinto falando sobre as mudanças teológicas aí no transcurso histórico do dispensacionalismo para o neodispensacionalismo. Será verdade que os dispensacionalistas estão conversando com os reformados aí e virando o que é o neoaliancismo? Será que é isso mesmo, né? O que está acontecendo? Você é convidado para participar. Às 3 horas a coisa vai pegar fogo, né? Até por causa da temperatura, que já vai ajudar, nos diversos encontros dos seminários que vamos ter logo em seguida. Vamos ver se nós já temos algumas perguntas que estão chegando. Se ainda estão sendo coletadas, nós temos algumas aqui que ainda não foram abordadas desde ontem. Uma das dificuldades que tem sido apresentada aí, que foi falado sobre a questão da teologia, é que o despreparo de obreiros tem multiplicado as divisões no contexto evangélico, o surgimento de novas igrejas. Do jeito que está escrita a igreja aqui, parece sugerir que não estão tão boas. Essas igrejas com enfoque sem base bíblica e deixando pessoas confusas, sem saber onde ir. Nós estamos evangelizando, queremos evangelizar, mas o que acontece? Para onde encaminhar as pessoas? Como é que a gente lida com esse problema? Então, espero o pronunciamento. Não pode dizer que é encaminhar para a minha igreja, porque aí, né, a gente, assim não vale, né? Vamos ver aí o que a gente pode dizer sobre essa questão. Diretores do seminário devem dizer.
Está difícil, não sabemos para onde encaminhar. O pessoal de missões urbanas é que tem a resposta. O Carlos Osvaldo acabou de receber a revelação sobre o assunto e descobriu que pergunta fácil deixa para os outros. Então a gente encaminha o pessoal para o servo de Cristo e lá, depois de estudar, eles escolhem a igreja, porque eles já estarão devidamente iluminados, né? E terão aí a condição de escolher. Faz um comentário. Então, né? Eu concordo com quem formulou essa pergunta, que uma das grandes dificuldades que eu creio que acomete a igreja brasileira na atualidade diz respeito à formação de líderes, de obreiros e de pastores. E eu creio que o modelo, e aí provocando os meus amigos diretores de seminários aqui, mas o modelo que nós temos de formação teológica no Brasil, especialmente influenciado pelas igrejas históricas, tem que olhar para lá, ok. É um modelo por demais distante dessa grande massa evangélica que hoje é a maioria do nosso movimento. Então nós temos um desafio, sim. Como nos aproximar sem preconceito destes que, apesar de equivocados em algumas áreas, estão desejosos de crescimento e abertos para o aprendizado. E mais, como formá-los de forma consistente, sem transformá-los em um de nós. Como podemos oferecer formação teológica consistente, ferramentas de interpretação bíblica, sem transformá-los em um dos pastores ou líderes das igrejas que nós pertencemos. Eu acho que são dois grandes desafios: como se aproximar e como capacitá-los sem necessariamente transformá-los em um de nós. Mais alguém? Fazer algum comentário? Então vamos adiante. Muita gente aí nas palestras, diversos enfoques, mesmo nos seminários, repetiram muito a palavra iluminismo. Não sei se isso complica ou esclarece alguma coisa. Qual foi a influência do iluminismo para a nossa forma de analisar a história hoje? Será que a nossa historiografia, a nossa maneira de entender a história tem a ver com perspectiva bíblica, uma maneira ligada ao iluminismo? Acho que o Dr. Rusto Gonzalez pode nos ajudar, e talvez mais alguém, para saber sobre analisar a história. Que história é essa de iluminismo? Não é somente o iluminismo, é toda a idade moderna que deixou um selo muito profundo na história. Uma das coisas que a modernidade sempre buscava era a objetividade, diz? Que os conhecimentos tinham que ser completamente objetivos. A meta era que eu, que fiz a pesquisa, eu não entro na questão. A questão é lá, eu estudo a questão objetivamente. Isto é típico de todos os estudos, de todos os campos na Idade Moderna. É típico dos estudos bíblicos. Você estudava a Bíblia não como crente, mas como erudito. Estudava somente o que isso diz, não o que diz para mim. Para mim. Na história fazia a mesma coisa. A ilusão era que nós podíamos estudar a história sem nos introduzir nós mesmos dentro da história. Isto é uma ilusão. É uma ilusão moderna que a gente já não crê. Okay? Agora nós sabemos que todo conhecimento tem o impacto do conhecente. Que conhecimento é uma relação entre o objeto e o sujeito. Na história, que é o que mais me interessa a mim, estamos muito conscientes de que o mesmo passado se pode ver de muitas maneiras diferentes, dependendo de onde
você está parado. Eu diria isto, né? O melhor exemplo que eu conheço é o exemplo de uma paisagem. Diz uma paisagem? Sim. Se alguém diz que ele conhece a paisagem como ela é, total e completamente, então essa pessoa ou é Deus, ou se engana, ou é mentiroso. Porque ninguém pode ver uma paisagem em todas as possíveis perspectivas, em toda a sua plenitude. Cada um vê a paisagem da sua postura. O problema do iluminismo era a modernidade, era que pensavam que era possível ver a paisagem sem perspectiva. Agora, o problema da pós-modernidade extrema é que as gentes pensam que a paisagem não existe. Sumiu. Cada qual tem a sua própria perspectiva de nada, o que eles querem. Mas não, a paisagem tem um caráter normativo. Isso é verdade dos estudos bíblicos. Você não pode dizer que a Bíblia diz o que não diz. Mas você não pode dizer no mesmo que o que você diz é tudo o que a Bíblia diz. Porque cada quem vem de uma perspectiva diferente. Agora, há duas coisas importantes com isso. A primeira coisa é que a única maneira na qual eu posso enriquecer uma visão da paisagem é falando com outras gentes que olham de outra perspectiva. Então, a melhor maneira de entender a Bíblia, a melhor maneira de entender a história, é precisamente quando as pessoas que se aproximam à Bíblia de diferentes perspectivas falam entre eles. A segunda coisa é que o único lugar da paisagem que você não pode ver é o lugar onde você está. Nós somos todos cegos respeito às implicações das nossas próprias perspectivas. Nós nos queixamos muito de que os missionários vinham, não conheciam nossa cultura, não entendiam, eles não sabiam que eles eram estrangeiros com uma perspectiva diferente. Agora, também é preciso que nós ouvamos as gentes que dizem: momento, você também tem sua própria perspectiva. É preciso que você reivindique isto, que você o reconozca e que então você tome isso em conta quando você fala da Bíblia ou da história. Para mim, esta é a grande promessa da pós-modernidade. A possibilidade de uma igreja onde tenha pessoas com perspectivas muito diferentes, mas todas falando da mesma realidade. E o grande peligro da pós-modernidade é que tenha muitas pessoas, cada qual com sua perspectiva, pensando que tudo o que é importante é sua perspectiva, e que não tem uma realidade que compartilhamos juntamente. Isso é um sermão muito largo, perdão. Muito bem, não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa. A verdade é que nesses tempos, apertem o cérebro, a paisagem sumiu, né? Tempos pós-modernos, a coisa está difícil. Muito bem, em Atos 23, 6, eu acho que essa pergunta se destina ao Stephen Kirchner. Paulo declara-se: sou fariseu. Em Filipenses 3:5, Paulo faz outra declaração: fui fariseu. O que acontece com Paulo entre Atos e Filipenses, entre o sou fariseu e fui fariseu? Afinal de contas, fariseu, você não sabe nem eu, como é que é essa história? Vamos tentar responder e resolver. Bom, é claro que Paulo, nas suas cartas, fala da sua biografia, do seu perfil farisaico em contextos específicos, como é esse de Filipenses 3, em que ele não só inclui a sua própria biografia como fariseu, mas como judeu, como membro da tribo de Benjamim. Ele é Saulo porque Saul foi o primeiro rei de Israel, né? Então ele fala ali de que tudo aquilo que ele poderia reivindicar como pedigree, como alguma coisa importante no seu currículo, ele coloca isso numa dimensão absolutamente
rejeitável, e tudo isso não contribui para o conhecimento de Cristo, e principalmente ele menciona de novo a questão da ressurreição nesse texto de Filipenses 3. Então é uma questão de perspectiva. Ele está falando aí sobre o pessoal, provavelmente judaizantes, que estavam reivindicando ser alguma coisa a partir das suas raízes judaicas. Isso ele nunca faz. Quando ele afirma que ele é fariseu lá no Sinédrio, ele não está dizendo com isso que essa é a única descrição possível sobre aquilo que ele é. Ele apenas, dentro daquele contexto, ele diz aquilo que pode ser reconhecível e que pode ser verificável, né? E a partir disso ele estabelece a conexão histórico-salvífica daquilo que Cristo veio realizar, que cumpre as expectativas dos farisaicos. Mais alguém quer fazer algum comentário sobre essa questão? Então vamos prosseguir para uma pergunta diferente para Ricardo Agreste. Como uma igreja urbana pode se tornar uma comunidade missional? Muitos nessa tentativa têm apenas adotado alguns dos pacotes eclesiológicos atuais. Rede ministerial, igreja em células, igreja com propósitos, etc. Isso é suficiente? Como é que é esse negócio de igreja urbana, comunidade missional e as realidades à disposição de hoje? Bom, primeiramente é uma excelente pergunta essa, e eu começo fazendo uma definição de termos entre comunidade missionária e comunidade missional. O termo igreja missionária foi grandemente usado, inclusive no nosso país, para definir aquela igreja que fazia missões numa perspectiva do paradigma moderno, como eu disse ontem, que é uma herança ainda do paradigma medieval. Uma igreja missionária é uma igreja que sustenta missionários na Índia, na China, no Japão. Em outras palavras, na sua perspectiva, ela envia alguns para lugares distantes. Uma vez por ano ela faz uma conferência missionária, de vez em quando ela lê a carta do missionário e ora por ela, e sustenta alguns missionários, e a gente costuma chamar essa igreja de igreja missionária. Reagindo a esse paradigma que foi estabelecido no movimento missionário moderno, emerge o conceito missional, que é a igreja que está engajada com a missão dentro da sua própria Jerusalém. Essa igreja, ela não deixa de se engajar na missão nos confins da terra, mas ela é reconhecidamente uma igreja encarnada na sua realidade e comprometida a alcançar as pessoas dentro do seu contexto histórico e geográfico. Agora, todos esses, usando a terminologia da pergunta, todos esses pacotes, quer os seus autores, os seus criadores queiram ou não, são pacotes que é uma herança do movimento de crescimento de igrejas, da década de 60 e 70, são pacotes que confiam tremendamente na capacidade da gente fazer a interpretação sociológica de uma região, e a identificação da igreja a partir de ferramentas sociológicas, ferramentas de marketing e coisas parecidas. Eu acho que quando a gente fala da necessidade de se tornar uma igreja missional, nós estamos tentando resgatar uma discussão perdida na década de 50 e 60, antes que o movimento de crescimento de igrejas atropelasse a todos nós no mundo ocidental e principalmente na América Latina, que é a discussão da natureza missionária da igreja. Por favor, faça uma distinção entre a tarefa missionária da igreja e a natureza missionária da igreja. Talvez um dos últimos autores na década de 50, 60, que escreveu sobre isso foi Johann Blau. Desde então, toda a literatura foi condicionada pelo movimento de crescimento de igrejas, que é um movimento altamente pragmático, que diz: se você usar as ferramentas corretas, a sua igreja vai crescer, e se a sua igreja crescer, a ferramenta está certa, e não necessariamente essa lógica é verdadeira, isso é um sofisma. Então, quando a gente fala de
termos comunidades missionais nas nossas cidades, nós estamos falando, em primeiro lugar, de um exercício teológico, que é resgatar a natureza missionária da igreja. Igreja existe e é essencialmente missão. Igreja que não é missão, diria a lógica missional, na verdade não é igreja, se tornou um clube religioso que defende determinados princípios religiosos, mas não mais é igreja. Espero ter ajudado de alguma forma. Não sei se alguém quer fazer algum outro comentário sobre essa questão, que até é meio efervescente. Se não tivermos, eu não sei, tem uma pergunta aqui que acho que a gente precisa fazer uma oração antes de fazer essa pergunta, né? Alguém tem um óleo para a gente ungir a pergunta aqui, para ver se a coisa melhora? Como nós estamos no tempo da pós-modernidade, alguém disse que na pós-modernidade até o Goiás e o Avaí podem ser campeões, eu não sei se é verdade. A pergunta envolve o Dr. Carlos Oswaldo, Dr. Justo Gonzalez, talvez aí Israel Belo também. O batismo como inserção à vida cristã. O que dizer do batismo infantil? Qual a sua historicidade? É bíblico? Tem argumentos aí históricos mais nessa? Será que a gente pode botar um pouco de... Está muito mole esse negócio, muito devagar. Vamos botar um pouco de marimbondo aqui para ver se a coisa fica animada, né? Amém, irmãos? Amém? Amém? Ninguém disse amém, que coisa, hein? E aí, quais são as bases históricas aí do batismo bíblico realmente? Olha lá, uma proposta bem democrática. Ele sugeriu que o metodista fale primeiro, o batista depois, e a mediação seja feita por um presbiteriano, né? Com uma condição, que seja 2-1 já está dado o placar. Não, que seja dentro da piscina a mediação. Aí está tudo resolvido. Tem muita piscina aqui, a gente pode fazer segundo momento. Vamos lá. Tem muito que dizer sobre o batismo, muitas coisas diferentes. A primeira coisa é que na igreja antiga a visão predominante do batismo não era um lavacro, não era um testemunho, era o ato de se injetar, identificar, graft, injetar um novo membro no corpo de Cristo. A igreja tinha 2 cerimônias, ritos, sacramentos, não sei o que era. Uma era o injerto, outro era o nutrimento, nutrição do membro que está agora injetado ao corpo. Então, depois do 4º século, isso começa a esquecer, as gentes começam a falar se o batismo é válido desta maneira, se é daquela, se lava os pecados antes, que acontece com os pecados depois do batismo, tudo isto. Quanto ao batismo dos infantes? Primeira coisa, o Novo Testamento não ajuda muito, porque vocês todos sabem que os que batizam infantes e os que não batizam, todos reivindicam que essa posição é bíblica. Historicamente, a primeira menção do batismo dos infantes explícita é no documento que se chama a Tradição Apostólica de Hipólito, que foi descoberta ao fim do século XIX, foi publicada no ano 1900. É lá onde dá todas essas instruções do batismo. Estas eram algumas das que eu falava antes. Nessas instruções diz que as gentes vão se batizar desnudas, isso é outra coisa, né? Vão se batizar primeiro os homens, depois as mulheres e depois as crianças, e que se há crianças que não podem responder por elas mesmas, seus pais podem responder por eles. Mas isto era aproximadamente o ano 160, 170, por lá. Hipólito escreveu isto no ano 190, mas ele era muito conservador, então ele está falando de que ele conhecia quando era jovem. Por isso os eruditos pensam que isto é aproximadamente a prática
do ano 160, 150 por lá. Agora, para mim a questão é outra questão. A questão é que na cristiandade, quando vem ao tempo da cristiandade, ficou um momento quando ser cristão e ser cidadão era a mesma coisa. Então, se você nascia no Brasil, você era brasileiro por nascença. E você era cristão também. Então, de igual maneira que o seu nascimento, sua nascença, o fazia brasileiro, também o fazia cristão. É uma maneira na qual a igreja sustentava isto, era batizando todos os infantes. A questão por mim agora, então, sobre o batismo dos infantes, não é somente se o batismo deve ser somente dos crentes ou não. A questão é mais ampla que isto. É a questão de se a sociedade é a mesma coisa que a igreja. Se a sociedade é a mesma coisa que a igreja, todo mundo que nasce na sociedade é parte da igreja, então deve ser batizado. Mas se há uma diferença, é isso que começamos a descobrir agora, na época pós-moderna. Se há uma diferença, então o batismo é uma coisa mais séria. É uma coisa mais excluyente, se você quer. O batismo é a indicação de que esta pessoa pertence a uma realidade diferente da sociedade. Então, mesmo se eu sou metodista, mesmo se eu não tenho problema com o batismo dos infantes, teologicamente, exatamente, porque se o batismo dos adultos dá testemunho da fé do adulto, o batismo dos infantes dá testemunho da fé de toda a igreja, que a iniciativa na vida cristã é uma iniciativa de graça, e que o que Deus faz por você não se basa no que você faz por Deus, e que nenhum de nós verdadeiramente entende. Se vamos esperar que entendamos, nunca seremos batizados, porque nenhum de nós entende plenamente o que o batismo é. Agora, mas para mim isso não é problema. Mesmo se eu sou metodista, eu prefiro agora, em nossos países, o batismo dos crentes. Não porque eu acho que os meninos, as crianças devem ser batizadas, mas porque o batismo dos crentes é uma indicação de que a igreja não é o mesmo que a sociedade. Tem uma diferença. E isso é algo que precisamos agora sublinhar muito e que nós esquecemos durante a Idade Média até data muito recente. Vamos lá. Sei que o Carlos Oswaldo ou Israel. Eu observo no reverendo Justo Gonzalez, Justo Luiz, né? Gonzalez, é um progresso muito grande. Primeiramente, vocês observem que um dos princípios do metodismo é que você deve marchar continuamente hacia a santidade, hacia a perfeição. Então, nós que crescemos lendo Justo Gonzalez, muito narrativo, muito documental da história, estamos conhecendo agora um outro Justo Gonzalez, mais teólogo, mais reflexivo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que logo teremos que aceitá-lo na Igreja Batista, porque não tem outro jeito. Cara, já foram representados os batistas, né? Luterano quando falou em enxertado, quis dizer imergido na igreja, é mais ou menos isso ou não? Ainda bem que ninguém perguntou qual é o batismo da igreja antiga, seria complicadíssimo. Não sei se a Grécia defende. Eu não vou me atrever a dar resposta a um dilema de séculos, né? Mas, primeiramente, se eu compreendi exatamente o que o Dr. Justo Gonzalez está colocando para a gente, é muito interessante pensar que a grande parte da confusão daqueles
que tem dificuldade no batismo infantil é decorrente da prática na cristandade, aonde não existia nenhum elemento de fé por parte dos pais e por parte da igreja no ato de se batizar crianças. Crianças eram batizadas como hoje em dia crianças são registradas no cartório para ter certidão de nascimento. E o resgate das igrejas que fazem o batismo infantil, hoje o grande desafio é deixar claro que crianças não são batizadas porque são crianças. Crianças são batizadas porque elas fazem parte da comunidade da fé, pela fé dos seus pais. E uma segunda consideração que eu faria... Talvez seja bom olhar mais para a câmera, porque o pessoal está vendo lá. E uma segunda consideração que eu faria, pegando esse trabalho que a gente está fazendo de reinterpretação da história e de reconstrução da história, a gente não pode eliminar os efeitos da cultura individualista do mundo moderno sobre essa questão. Porque o batismo individual, ele é um fenômeno cultural, moderno. Ao longo da história, em muitos movimentos missionários, tribos inteiras, nações inteiras foram batizadas e se converteram coletivamente. A fé individual é um fenômeno bem característico. Eu não estou querendo dizer que biblicamente nós não temos a fé individual. Eu só estou querendo dizer que a nossa supervalorização disso não é decorrente necessariamente da Bíblia, mas da nossa herança, do nosso mundo moderno, que é altamente individualista. Cogito ergo sum, então passamos a existir aí. Bom, agora, já que alguém falou que eram batizados os homens, as mulheres, depois as crianças, o que vem na história aqui? Um dos novos desafios do novo tempo, entendo ser a ausência da mulher dentro do lar. Como esse é um valor bíblico, como é que a igreja tem enfrentado isso? Ela tem sucumbido a simplesmente se adaptar à pós-modernidade. Nós temos a nossa preletora que teve que se ausentar, a Margareta, não está aqui para ajudar a falar sobre o assunto também. Na mesma direção, como enfrentar a omissão, tendência masculina quanto à família. Mulher assumindo do lar, o homem já assumiu antes, né? O que vai sobrar? Só o cachorro, né, que está mal. Ou seja, os papéis familiares estão muito diluídos. Como enfrentar isso de forma prática, saindo da abstração para o âmbito teologia na família? Vamos ver quem nos ajuda aqui. Só 6 pessoas de cada vez para não dar confusão. Estão só orando por vocês o tempo todo. Eu estou chegando. Não foi falado nada sobre isso. Repete a pergunta, por favor, Carlos. A pergunta, já levaram aqui, tem a ver com a ausência da mulher na família, a ausência do homem anterior, né, que tem se afastado. Como é que a gente deve observar essa realidade ou dizer, não, o mundo pós-moderno é assim mesmo, a pessoa precisa trabalhar 36 horas por dia, o que vale a vocação profissional, e a família forever and ever, amém, tchau. Ok. Eu penso que o contexto da família hoje é bastante diferente do contexto antigo, porque historicamente nós vivemos um prevalecimento do homem numa cultura machista milenar, onde a mulher não tinha direito, nem vez, nem voz. A mulher não tinha direito a votar, a mulher não tinha direito à herança. Quando ela era solteira, ela era propriedade do pai, depois de casada, propriedade do marido. Obviamente, esta questão hoje foi mudada. O resgate do direito da mulher é um fato concreto na cultura contemporânea. Hoje você vê a mulher galgando todas as posições, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Agora, a questão na família já entra um aspecto complicador, porque eu entendo que, à luz da criação
do projeto de Deus, não há superioridade do homem, nem há inferioridade da mulher, mas há diferença de papéis. E quando a sociedade hoje parece querer derrubar esse preceito da diferença de papéis, gera confusão. E nessa confusão a família perde. É muito importante, parece que esse é um termo hoje muito complicado, quando você vai falar, por exemplo, em submissão da mulher, ou melhor, não da mulher, submissão da esposa ao marido. Essa palavra é uma palavra hoje que provoca urticária em muita gente. Até porque a palavra submissão é uma palavra mal compreendida, porque a imagem que se passa é de inferioridade e não de diferença de papéis. Ou seja, o projeto de Deus é que o homem seja a cabeça do lar, e cabeça do lar não significa ser caudilho, chefe, opressor, dominador, no sentido, quando você vai ver Paulo falando de liderança, ele nunca reforça a questão da liderança, ele reforça sempre a questão desse líder servir, desse líder amar, desse líder se doar, como Cristo, cabeça da igreja, serviu a igreja, morreu por ela, para salvá-la. Então, penso que nós primeiramente precisaríamos redefinir termos. John Mackay, a presidente do seminário de Princeton, certa feita disse que o hobby principal do diabo é esvaziar o significado das palavras importantes do cristianismo. Quando você fala em o marido ser cabeça, em a mulher ser submissa, as pessoas entendem outra coisa do que a Bíblia está dizendo. E eu creio que esta falta de definição de papéis, hoje, tem trazido sérias e graves consequências e graves prejuízos para a família contemporânea. É possível que a mulher seja absolutamente participativa no trabalho fora, e eu vou dar um exemplo estatístico. Na década de 70% das famílias dependiam apenas de uma renda, ou seja, só o homem trabalhava fora do lar. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de duas rendas, ou seja, mais de 70% das famílias, a mulher trabalha também fora do lar, porque no lar ela trabalha sempre. Então a mulher hoje trabalha mais do que o homem. Agora, quando essa questão do trabalhar fora implica em que os papéis ficam confusos, a família fica muito prejudicada com isso, e nós precisamos pensar nisso. Vamos lá, vamos tentar ser diretos e bem objetivos, porque o tempo passa, torcida brasileira. Vamos adiante. Eu quero falar de duas coisas. Primeiramente, a Bíblia, a questão da submissão. A submissão aparece, primeiramente, no livro de Gênesis. Aparece como resultado do pecado. Deus faz o homem e a mulher para que eles sejam na primeira história de Gênesis, faz os dois juntos, ao mesmo tempo, os dois são a sua imagem. E depois do pecado, que então tem certas consequências. Uma dessas consequências é a submissão da mulher. Outra são o dor do parto, dor do parto. E que o homem vai ter que trabalhar com o suor da sua frente, e que a terra vai produzir ervas daninhas, ervas más, ruins. Eu acho muito interessante uma coisa, é que os teólogos varões frequentemente dizem que esta questão da submissão da mulher, isto é palavra de Deus, é preciso ficar a fazer todo o tempo. Mas eles não dizem que eles não podem trabalhar com aire acondicionado, porque o suor na frente está na Bíblia, a mesma passagem, ou está a submissão da mulher. Então vamos a ver a Epístola aos Efésios, que é a passagem crucial para isto. A passagem começa dizendo: submeteos todos uns a outros. Isto não é alguns a outros, é todos uns a outros. É uma submissão de todos. É muito interessante que o Paulo diz lá, quando você começa a ler com cuidado,
é que os maridos têm marido. Você, se é marido, você é parte da igreja de Deus, da igreja que é a esposa de Deus, então você também tem marido. E os amos têm amo. Ele não diz, mas nós sabemos que os pais têm pai. Então, agora, a essência mesma do cristianismo, eu acho que começa a fazer algumas perguntas sobre a maneira em que no Império Romano as gentes entendiam as relações entre homens e mulheres. Mas vamos deixar a Bíblia um momento, vamos falar agora de hoje. O que nós chamamos hoje a família, o pai, a mãe, os dois filhos, é uma invenção moderna. Na antiguidade, a família eram 30, 40, 50 pessoas. O pai, a mãe, a tia, o tio, o irmão, a irmã, o avô, todo isso era a família, todos os primos. O que aconteceu foi que com a Revolução Industrial e outros fenômenos modernos, a família original, a família grande, a família extensa, foi diluída, foi cortada em uma série de muitos núcleos pequenos, que é o que nós agora chamamos família. Agora nós nos preocupamos muito pela dissolução da família, mas falando unicamente dessa família nuclear. A dissolução começou antes. Começou quando esta família extensa foi quebrada. Porque a família nuclear tem muitos elementos de destruição dentro dela mesma. Se o único modelo masculino que uma criança tem é o pai vai fracassar. Porque ninguém pode ser um modelo perfeito para todas as necessidades de uma criança. Quando eu era criança, meu pai era tremendo, muito bom. Mas quando ele não tinha resposta para mim, quando eu ia ao meu tio, ou senão meu avô. Então eu estudava a meu próprio pai uma liberdade. Ele não tinha que ser absolutamente perfeito para mim, porque o resto da família também suportava essa tarefa. Agora, quando você tem uma família nuclear, o que acontece muitas vezes é que o pai sente que vai fracassar de todas as maneiras, então ele abandona, ou ele esquece, ou ele vai trabalhar 40 horas, 70 horas na semana, para não ter que enfrentar a situação da casa. A questão da divisão do trabalho, na época pré-moderna, não era somente os homens que trabalhavam para sustentar a família, era também a mulher. Nos campos antigos, as mulheres trabalhavam também. E os homens também ficavam em casa. Esta outra divisão é uma divisão também uma divisão moderna, uma divisão de nossos dias, dos últimos 200 anos, 100 anos. Isso como... Agora, por que digo tudo isto? Porque se a igreja é a família de Deus, então parte do que temos que fazer é criar um sentido de que esta família extensa que tem desaparecido pode ser suprida pela igreja como família. Interessante. Então, na igreja, essa criança que somente tem um pai que não é perfeito, tem muitos outros pais, tem muitos irmãos, tem muitas mães. Então, este pai não sente sobre seus ombros todo o peso da responsabilidade de ser o exemplo para a criança. Ele tem outros irmãos que são pais junto com ele da criança. Então, eu acho que a questão de família merece uma discussão teológica, sociológica, histórica, muito mais cuidadosa do que nós fazemos quando nós sencillamente dizemos: a família está em crise. A família nuclear está em crise porque a crise começou o nascimento mesmo da família nuclear. Perdão, Odar. Carlos Oswaldo aqui, vamos... Gostaria de
Dizer que, embora a gente discorde, Dr. Justo Gonçalves e eu, sobre a data da submissão, eu concordo muito com ele, com essa visão da igreja ser a comunidade que sustenta, que apoia e, em alguns casos, substitui, particularmente no caso de lares desfeitos, seja pelo lado paterno, pelo lado materno, ou até no sentido da grande confusão das crianças e adolescentes do nosso tempo, que acabam tendo 2 pais, 2 mães, 6 avós, 8 avós, dependendo do número de divórcios e recasamentos e outras coisas que acontecem. Nós precisamos, junto com a ênfase histórica, trabalhar exegeticamente, descobrir um grande feminismo no Antigo Testamento, descobrir igual como o reverendo Hernandes mencionou, uma grande igualdade de privilégios e posições, mas essa distinção de papéis ser preservada à luz dessa teologia bíblica e de uma análise histórica e sociológica e assim por diante. Não sei se a gente pegou bem o foco, acho que a pergunta não tinha muito a ver com isso, né? Estava vendo com o desaparecimento do pai e da mãe em casa. Quem está levando o chumbo são as crianças, né? Essa questão, a série do papel do homem e da mulher, acho que é mais do nosso tempo. A realidade de hoje é que todo mundo desapareceu do lar, existe uma infantofobia. Os muçulmanos já disseram que vão conquistar o mundo tranquilamente, porque os cristãos não têm filhos. Eles têm 1,1 de crescimento nos países europeus, por exemplo, e os muçulmanos têm 8. Então, é muito mais interessante uma família de classe média criar um cachorro do que uma criança. Criança é sinônimo de trabalho. As pessoas têm medo de ter filho, tem primeiro filho aos 42 anos, depois acha complicado. Então, essa realidade é que assim, ninguém quer mais cuidar da realidade, porque o que vale é o valor do mercado, é o valor da sociedade, é o que você vale como profissional. Ser pai e ser mãe é uma coisa meio inútil e irrelevante. Acho que é o drama maior, que é o mais profundo, que está sendo pego aí. O único jeito é abrir mão de pensar só nos elementos que nos interessam e dar atenção e cuidado para os filhos. Nesse contexto, Luiz Alberto Saião, eu penso que nós precisamos, e o que eu vou dizer é bastante óbvio, de fazer um pacto pela formação das nossas crianças. Amém. De fato, como você mencionou muito bem, os pais acabamos colocando como sendo nossas tarefas coisas que não são, sobretudo, a nossa tarefa, porque os nossos filhos são, em criança, totalmente dependentes e formados por nós. E eu vou dar um elemento sobre este assunto. Eu tenho que fazer esse comentário, infelizmente sempre eu faço. Acho que esse negócio de modernidade, pós-modernidade, é bobagem. O homem contemporâneo, ele é antigo, medieval, moderno e pós-moderno ao mesmo tempo. Nós encontramos tudo isso ao mesmo tempo que nós somos pessoalmente isso. Não estou negando algumas características contemporâneas. Tanto é que vou dizer então o seguinte: pensando aqui em modelos familiares, então, o nosso bebê, 1 ano, 2 anos, ele nasce com um significado da palavra namoro, que no tempo do Ricardo Agreste era o seguinte: uma menina namoravam, depois noivavam e depois casavam. Namorar hoje não quer dizer isso, quer dizer outra coisa. E não preciso detalhar. Só que quando o Ricardo Agreste nasceu, isso era claro, ele nasceu aprendendo isso. Mas a criança de hoje, ela nasce com a palavra namoro tendo outro significado, inclusive um namoro homem-homem ou mulher-mulher. Que chegam tais modelos à criança, que é, nesse sentido, uma tábua vazia, como sendo os modelos válidos, como alguém mencionou aqui, igualmente válidos. Então,
Se antes, quando uma criança do tempo do Ricardo Agreste via um namoro que não era igual àquele, ele dizia, isso está errado. Mas como agora ela vê outros modelos, outros valores, ela não diz que aquele namoro homem-homem, mulher-mulher, isso está errado. Então aí eu volto ao ponto. Nós precisamos de um pacto pela formação das nossas crianças. Aí eu vou dizer o seguinte, como alguém já mencionou aqui, quem pode fazer isso é a igreja, porque parte das famílias, seja qual for o modelo nuclear ampliado, está mais voltada para os seus próprios interesses. Então o casal se separa, e quando se separa, não pensa no filho, ao contrário, coloca um contra o outro, um contra pai ou contra mãe, não pensa nele. Não, ele vai ficar muito bem, como se a novela fosse a vida real. Então por isso eu quero pensar que nossas igrejas devem fazer um pacto pela formação das nossas crianças. Ou a igreja faz isso, ou já era, porque a família não vai fazer, porque está parte dela destruída. O Estado não vai fazer, não interessa ao Estado isso. Então, ou a igreja faz, ou sem chance. A Grécia tem... Uma razão biológica. Nenhuma criança nasce de amor de um homem com um homem. Muito. Os preletores falam muito, por isso que eles foram convidados. Primeiro eu queria chamar a atenção de vocês para o fato de que, com essa analogia do namoro no meu tempo e nos tempos atuais, o doutor Israel deu um excelente exemplo do que significa modernidade e pós-modernidade. Em segundo lugar, eu queria dizer que ele foi altamente pós-moderno quando ele disse que esse cenário não existe. Mas em terceiro e último lugar, o que interessa... Isso porque ele está no mesmo quarto que eu, hein? A gente não tem tempo para adentrar no que eu vou colocar aqui, mas eu só queria pontuar porque eu acho importante. O assunto gira muito em torno da questão da mulher, conceito de submissão, filhos, criação de filhos. Achei sensacional essa ideia da comunidade local funcionar como essa família estendida. No entanto, acho que está passando desapercebido para a gente o grande problema da masculinidade. Sim. Ou seja, os nossos homens, a gente fala, quando fala da estrutura familiar, fala que a mulher tem que ser submissa, porque essa é uma função. Eu concordo, e não vou entrar no mérito agora do que significa isso, mas eu só queria destacar o fato de que eu não vejo nas nossas igrejas, nós exortando os homens de que é responsabilidade deles trabalharem e suarem o rosto. Ou seja, eu costumo dizer na minha comunidade, se Deus deu as dores de parto à mulher e deu o suor no rosto para o homem, por que a mulher tem que assumir as dores do parto e o suor no rosto? E existem homens dentro das nossas comunidades cristãs que eles não sabem mais como lidar com esse conceito masculinidade. Eu diria que esse negócio da mulher sair de casa, alcançar sucesso, algumas mulheres hoje ganham mais do que seus maridos, e um dos grandes fatores de crise nas nossas famílias hoje, talvez não seja o lugar da mulher, mas seja o lugar do homem. Os homens estão em crise. Muito bem. Parece que a família nuclear está explodindo e o nosso horário já explodiu há muito tempo, né? Nós agradecemos a atenção de todos e tem mais perguntas sobre a família. Uma propaganda, se puderem, vocês vão colocar no site da editora e do seminário um pequeno artigo chamado A Teologia do Nenê, para vocês poderem avaliar essa questão do ponto de vista da defesa das crianças aí. Vamos ficar de pé e vamos encerrar com uma palavra de oração. Pedir que Deus nos abençoe e agradecer também pelo alimento, orando todos juntos. Eu gostaria de pedir ao
Stephen Kirchner, que nos dirija nessa oração, e a gente encerra agradecendo o alimento, e 3 horas voltaremos para os seminários. Marilene, algum aviso importante? Está tudo certo? Então vamos orar e encerrarmos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos muito pela oportunidade de ouvirmos e de falarmos aqui de coisas tão importantes e que dizem respeito à nossa própria história, a história da tua igreja, do teu povo e do mundo. Muito obrigado porque podemos sempre nos pautar pelo referencial da tua palavra e por aquilo que também aprendemos com a história e com os nossos irmãos que viveram antes de nós. Pedimos que tu nos abençoes agora ao nos reunirmos também como tua comunidade na refeição. Obrigado pelas dádivas do alimento que o Senhor nos concede tão bondosamente. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. A foto todo mundo dá.